Chamamos agora nosso querido irmão Eduardo Vaz, de Belo Horizonte, que fará a palestra A Queda dos Anjos na obra de Ubaldi. Uma salva de palmas. Bom dia, primos. Que Deus abençoe a nossa grande família. Vamos iniciar a nossa apresentação convidando a todos a uma breve reflexão em torno de uma palavrinha: gratidão. Gratidão à misericórdia do Pai. Misericórdia é quando nós recebemos mais do que merecemos. Misericórdia é quando nós insistimos em amar aquele nosso filho rebelde. Não é assim que fazemos? Pois estamos aqui hoje imersos nas amorosas noures de pensamento de Pietro Ubaldi, que vai à nossa frente, nesse ponto de nosso caminho, nosso doloroso caminho. Temos o emissário do Cristo, temos o apóstolo à nossa frente, a iluminar-nos o caminho, com a candeia do conhecimento em sua destra e a candeia do amor à sua esquerda, próxima ao coração. O que não seria isso além da manifestação da misericórdia do Pai? Temos também uma parcela de responsabilidade, pois nos foi dado o livre-arbítrio a partir do momento que alcançamos a mente racional. Portanto, o colapso dessa realidade, o fato de estarmos todos aqui presentes nesse momento, reflete as injunções multimilenares da nossa trajetória. Não é por acaso que aqui estamos. Idas e vindas, dolorosas idas e vindas, ao longo de uma jornada multimilenária, erros, acertos que todos nós promovemos, colapsamos essa realidade hoje. Portanto, claro, somos gratos a todos aqui de Belo Horizonte que nos esforçamos esses meses para tornar esse encontro possível, mas esse encontro foi engendrado por experiências multimilenares, que todos nós presentes aqui temos responsabilidade de participação. E também aqueles que nos assistem pelos meios virtuais e que haverão de assistir-nos. Então, fica essa mensagem de gratidão. Muito bem. A queda dos anjos na obra de Ubaldi. Por que na obra de Ubaldi? Porque o fenômeno da queda, não diria teoria, mas a realidade da queda, não é patrimônio de Pietro Ubaldi. Essa realidade já está inserida na intimidade mais profunda do nosso inconsciente, uma dolorosa realidade que nos fere como um raio, já está inserida no inconsciente coletivo. Poderíamos citar inúmeros pensadores e filósofos que já colocaram a queda. Mas eu vou lembrar apenas o mito adâmico, que Adão e Eva foi expulso do paraíso. Mas Ubaldi nos coloca de uma forma inusitada, uma forma adequada ao terceiro milênio. Coloca-nos a queda dentro da formatação do pensamento do homem do terceiro milênio, como ninguém dantes fez. E nos dá uma visão precisa da casa do Pai, uma visão precisa, aproximada, dentro das nossas possibilidades racionais, muito limitadas. Mas, até hoje, não conseguimos perceber uma colocação tão precisa, tão adequada ao nosso alcance cognitivo. Nos dá uma ideia do Pai, nos dá uma ideia da casa do Pai, nos dá uma ideia do Filho. Muito nos ajudou os palestrantes anteriores e vamos ganhar tempo com isso. A queda de Ubaldi, dentro da obra de Ubaldi, eu enxergo como o retalho central da grande colchas de retalho que Ubaldi suturou, fazendo a sua síntese. Então, seria o eixo, seria o ponto central. Portanto, o ponto também mais polêmico, mais questionado da obra de Ubaldi. Em seus primeiros anos aqui no Brasil, em suas palestras, diz-nos Ubaldi que foi muito questionado. E ele gostava muito de ser questionado, porque os questionamentos faziam com que ele amadurecesse as suas ideias.
nós percebemos ao longo da obra um amadurecimento, uma mudança de alguns conceitos, né, até que ele se chama na fase adulta, né, nos últimos livros que ele escreve. Portanto, não tenham dúvida que a queda estava na alça de mira dos inquisidores de Ubaldi. E não é por acaso. A queda é o ponto, elo, que faz a conexão do criacionismo com o evolucionismo. É o ponto que nos permite elucidar as aparentes injustiças, incongruências que convivemos no nosso dia a dia, em nossa realidade. Explica-nos com propriedade por que esse universo supostamente criado por Deus não tem os atributos do Pai. Porque temos aqui a morte, temos o dualismo, temos o transformismo. Isso não é atributo do Pai. Apenas a queda nos explica essas aparentes injustiças. E para nós, ainda é muito difícil aceitar a queda. Porque aceitar a queda nos coloca genuflexos diante da divindade e de sua lei. E como é difícil para o ser antissistêmico se colocar genuflexo diante do Pai. É a expressão máxima da humildade, exatamente o que nos faltou no momento da queda. Muito bem. Vamos contextualizar Pietro Baldi dentro da linha do tempo. Falamos que não é a propriedade de Pietro Baldi a queda. Foi largamente estudada no momento talvez mais profícuo do conhecimento da nossa civilização, que foram os 7 séculos que antecederam a vinda do Cristo. Tivemos inúmeros emissários de largo potencial intelectual, que nos canalizou diversos conhecimentos que até hoje sedimentam e organizam o nosso pensamento. Tivemos Platão, Aristóteles, Epicuro, Siddhartha Gautama, tivemos diversos pensadores que trouxeram-nos as bases, levantou a parede da pirâmide do conhecimento humano, a parede da filosofia, da ética, da matemática. Feito esse sentimento, veio Cristo a fazer a primeira síntese. E diz-nos Cristo, instruí-vos, pois a instrução já estava pré-moldada. Mas ele nos trouxe uma proposta inusitada. Ele trouxe a proposta do amai-vos. Quando ele plantou a sementinha do amai-vos, ele implantou o religare. Ele nos aproximou da divindade, pois sabemos que a substância é amor, a vida é amor. Então, nessa proposta, Cristo encurta a nossa distância da divindade. Ele nos dá o caminho para que nós possamos reconstruir esse espelho fragmentado em pequenos caquinhos, que haverá de refletir a imagem de Deus. Então, feita essa primeira síntese, os emissários posteriores a Cristo não fizeram nada além de reverberar as mensagens trazidas pelos filósofos da era pré-crística, mas com o tempero do amor. Então, nós vimos Santo Agostinho reverberar Aristóteles, mas com essa sementinha do amor no coração. Alguns companheiros, e surgiram de diversas religiões, alguns companheiros divergiram um pouco da mensagem do Cristo, outros convergiram mais. Temos a Inquisição, as trevas da Idade Média, onde foi torturado a ideia do Cristo em função de desejos mais mesquinhos humanos. Mas temos também os que se alinharam de uma forma mais congruente com a mensagem e com a lei de Deus. Logo em seguida tivemos a Renascença e começamos a levantar a pirâmide da ciência, do conhecimento científico. Pois a parede da pirâmide do conhecimento humano, filosofia e religião, o religare, já estavam praticamente construídos. A parede da ciência começou a ser montada com o divisor de águas, Galileu Galilei, Giordano Bruno, que nos mostrou de uma forma
coerente à estrutura do nosso macrocosmos. Vieram outros a nos explicar de forma bastante apropriada o nosso mesocosmos, na figura de Isaac Newton. Explica muito bem o nosso mesocosmos. E começamos a entrar em nosso microcosmos através da microscopia. Chegamos a Faraday, a Maxwell, que nos mostrou a realidade do eletromagnetismo, e era o momento de chegar, então, a Allan Kardec, pois o magnetismo já era uma realidade. Foi a primeira convergência entre o vetor da religião e o vetor da ciência. Logo em seguida, tivemos a nossa realidade desmaterializada a partir de Albert Einstein, que nos mostra a relação de matéria e energia. Então, a matéria e a energia sobre a velocidade da luz ao quadrado. Acabou a realidade sólida que nós havíamos como ponto conceitual básico. Max Planck, pronto, estava feita a confusão, precisávamos de uma nova síntese. Estávamos perdidos no cipoal. Esse foi o momento que nos chega Pietro Baldi. A ciência não consegue avançar sem Pietro Baldi. Então, temos a pirâmide. Botezinho tinha razão. Filosofia, a paredezinha da religião, pós-Cristo, da ciência, e a arte evoluiu também. Muito bem. Veio então Kardec, com sua fé raciocinada, criou o primeiro vetor de convergência da religião em direção à ciência. Em direção à ciência. Era um momento de uma nova síntese. Chega Pietro Baldi organizando toda essa conversão, dizendo-nos que o psiquismo seria o instrumento de investigação científica do terceiro milênio. E nos diz mais, que o potencial desse instrumento de investigação é diretamente proporcional aos valores éticos do cientista que manipula esse instrumento de investigação. A bondade, a retidão, o amor aumenta o potencial desse elemento investigativo, científico do terceiro milênio. É uma ideia inusitada para todos nós. Então, a queda fecha o ciclo. Fecha o ciclo. Precisamos de uma ajuda, né, para voltar à tela cheia. Muito obrigado. Vamos então devagarzinho. Não fiz nada. Problemas antissistêmicos. Ok. Então, estávamos mostrando o ciclo de contração e de expansão. Somente a queda nos explica a metade da laranja, que é a fase de contração. Essa fase aqui, ok? Que estava faltando. O evolucionismo está muito bem explicado, muito bem entendido, muito claro para nós. Esse movimento de expansão que fazemos em direção ao sistema. Mas esse movimento involutivo até então era uma incógnita para todos. Eis-nos então a parte mais complexa, a visão de Deus. Depois nós vamos tentar fazer a visão da casa do Pai, depois a visão do Filho, né? Em sua mediunidade intuitiva, o Baldi percebe Deus como uma esfera que envolve o todo. É uma aproximação. Esfera é um elemento geométrico ligado ao tempo e ao espaço. Então, nós temos que aproximar para compreender. Isso é como o conceito abstrato de esfera, existente além do espaço e do tempo, ou seja, infinito, que não é a continuidade interminável
do espaço, do tempo, mas a ausência do tempo, o eterno. E o infinito não é a continuidade infinita do espaço, mas a ausência do espaço. Isso não cabe na nossa formatação mental. Portanto, temos que aproximar essa ideia. E Deus está no centro e domina toda a esfera, existindo também, igualmente em cada ponto, o seu, como já foi dito pelos nossos companheiros antes. Deus significa existir, sem atributos e sem limites. O nada significa não existir. Deus é vida e sua substância é o amor. Então, existe vida até na pedra, né? É em potencial. E a visão do absoluto da substância? A substância original é pura, o constituinte de todo o sistema e do antissistema também. Aquela que sustenta o absoluto está aqui em imanência. Forma os campos divinos, ou seja, entretece o sistema. Não sabemos o que é exatamente, pois é completamente inacessível à nossa análise, à nossa formatação mental. Não obstante, sabemos o que ela não é. Estando fora do tempo e do espaço, ela não deve ser corpuscular e não está sujeita à vibração. Sendo perfeita, não é degradável. Sendo pura, não é decomponível. Sendo um produto absolutamente inteligente, não se sujeita à desordem. Sendo estável, não se submete à transformação. Sendo espiritual, é feita de puro pensamento, coesão e amor. Ou seja, não tem nada a ver com a nossa realidade. Nossa realidade está totalmente emborcada, né? Como foi possível? Essa visão da casa do Pai foi amadurecida ao longo da obra de Ubaldi. Inicialmente, ela o vê como trino e uno. Como foi explicado na palestra anterior, o Pai, o Espírito, o Filho, a ideia, o princípio conceitual, a ação e a criação. Posteriormente, numa obra mais recente, A Técnica Funcional da Lei de Deus, Ubaldi já nos diz que essa criação não já era dessa forma, não está fora do tempo e do espaço. Então, o sistema já era originalmente orgânico. Ele já continha em seu centro o poder diretivo central Deus e tinha os eus menores em suas escalas hierárquicas, cumprindo o papel que lhes cabia. Essa é a visão da casa do Pai. E vamos ter uma visão do Filho, né? Nós já estudamos aqui os eus menores, mas vamos corroborar essa ideia. O Filho e o Espírito infinitos, eles são compostos da substância de Deus e têm o atributo da unidade, ou seja, nós temos um egocentro, que podemos dizer eu sou, mas ao mesmo tempo nos sentimos unos ao todo, temos a percepção da totalidade. Individualidade, unigenicidade. Cristo diz, eu sou o Filho unigênito do Pai, como todos nós o somos. Não existe um espírito igual a você. Não existe. Com a sua especialidade, com seus atributos. São infinitos. Especialidades e perfeição relativa. Esse é um ponto-chave da compreensão da queda. É a perfeição relativa do Filho. Então, como nós já estudamos anteriormente, o eu sou maior, Deus, sistema, lei, organismo todo. Inseridos dentro desse conceito, os eu sou menores. Espíritos, partes, deuses, seriam órgãos ou células, fazendo uma analogia com o nosso organismo. Imagem, semelhança e não identidade com Deus. Não identidade, mas semelhança. Puros, conscientes, perfeitos em relação à função específica que exercem dentro da hierarquia do sistema, portanto, subordinadas ao todo. Especialidades diversas, não importância maior ou menor. Maior ou menor conhecimento e função, mas não importância, como nós classificamos na nossa hierarquia antissistêmica. Muito bem, se Deus, em sua substância, é amor, lei e ordem, um pré-requisito do amor é a liberdade, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. O verdadeiro amor, ele é incondicional. Se eu estou constrangendo alguém a me amar, ou se eu amo alguém por constrangimento, isso não é amor. O verdadeiro amor, ele é espontâneo. Então, há
inserção definitiva do filho ao sistema teria de ser feita por uma espontânea adesão do filho às leis do pai. Obediência amorosa e não imposta. Então, a aquiescência voluntária à lei por amor, aceitação das recíprocas imposições hierárquicas de especialidades e funções dentro do sistema era um pré-requisito para a manutenção da integridade do sistema. A nossa aquiescência à supremacia do pai e a nossa integração simétrica com o nosso próximo. Não poderíamos criar diferença de potencial dentro de uma supersimetria. Não poderíamos criar vetores de tamanhos de potências diferentes dentro do mundo sistêmico. E foi exatamente o que aconteceu. Nós hipertrofiamos esse vetor que faz em direção ao nosso egocentro. E transformamos o vetor do egocentrismo em egoísmo, desequilibrando com o vetor do altruísmo, que se dirigia ao próximo, que tem uma especialidade diversa da nossa, do qual precisamos para nos manter íntegros dentro do sistema. Geramos, então, o fenômeno da queda, aprisionamos-nos dentro do átomo, e nós vamos tentar explicar agora o que o anjo está fazendo dentro do átomo. É essa questão que é o calcanhar de Aquiles da queda. Como que um ser puro, criado à semelhança do Pai, com potencialidades infinitas dentro da sua especialidade, ia entrar numa situação dessa, né? Esses foram os questionamentos mais incisivos feitos a Pietro Baldi. Vamos ver, então, entrar numa fase. Antes, vamos mostrar aqui, então, um gráfico que nós criamos para explicar essa questão da queda. Depois nós vamos fazer os questionamentos, né? Então, o espírito dentro do sistema, no quadro acima, construído pela substância de Deus, que tinha em si a totalidade, ao mesmo tempo a unigenicidade, a individualidade e a unidade, com a queda transformou a sua totalidade em coletividade, a unidade em dualidade, né, e a individualidade em individualismo, personalismo. Criamos as personalidades. Estamos aqui no nível C7, portanto, somos seres quaternários, pois temos em nós o mineral, o vegetal, o instinto do animal, e estamos agora na razão. Muito bem. Podemos adiar, né? Seria uma boa ideia a gente adiar. Seria bom, né? Foi adiado. Vamos agora às dúvidas e objeções para nós encerrarmos. Interessante essas dúvidas. Faltava ao ser conhecimento das consequências da queda? Isso foi perguntado ao Baldi em suas palestras, né? Diz-nos o Baldi, então, se o ser fosse dotado de consciência do dano antecipadamente, ele teria seguido as exigências do sistema no seu egoístico interesse e não por amor. Então, obviamente, ele não sabia. Ele não poderia saber. Por esse motivo, a queda está impressa na intimidade do nosso inconsciente como uma grande dor, como um raio que nos apagou instantaneamente a consciência, trouxe a nossa consciência dilatada ao máximo para uma sementinha em potencial, como a matéria estava em potencial na condição de espírito puro. O ser não era totalmente sábio. Bom é só o meu Pai, diz Cristo, né? Era perfeito apenas na sua posição hierárquica e especialidade dentro do sistema, semelhante, entretanto, não idêntico ao Pai. A perfeição relativa. Então, o ser não tinha conhecimento da queda. Muito bem. Vamos chegar lá com muita fé em Deus. Aí. Outra perguntinha. A divindade poderia ter feito melhor? Porque foi uma catástrofe a queda, né? O que é melhor, diz o Baldi? A própria objeção é uma prova da queda. Como é difícil para o ser antissistêmico a aceitação da obediência à lei. Esta objeção é um ato de rebeldia
sagrado patrimônio do livre-arbítrio. Nós temos a liberdade e o direito de errar. Podemos tudo. Se o sistema é perfeito, como foi possível o defeito da queda? Explica-nos o mestre. Conter a possibilidade de um erro não significa fosse ele construído defeituoso. Pelo contrário, por ser perfeito, continha a capacidade da autorregeneração, porque ele tinha o livre-arbítrio, ele é fundamentado no amor, éramos livres para fazer o que queríamos. Quando nós ferimos o nosso corpo, não há uma regeneração, a cicatrização? Da mesma forma. A violação da ordem não era uma necessidade, mas uma possibilidade, pois tinha a função de dar ao filho a possibilidade de escolha, era uma prova, para que obtivesse o direito de se consolidar na sua posição de filho de Deus dentro do sistema. Seria uma provinha, né? Que companheiros fizeram e nós não fizemos. Não fomos aprovados. Então a queda foi necessária? Não, ela não foi necessária. Responde-nos Ubaldi, de forma alguma. Se o mal fosse necessário, Jesus não pediria ao Pai para que nos livrasse dele. Não foi necessário. E agora? Eu já estou sabendo da queda. Eu já entendi. O que é que nós podemos fazer, né? Para nós abreviarmos a nossa dolorosa estadia nessa ciranda de reencarnações. Né? Resume Ubaldi, inspirado por sua voz. É difícil, mas é simples. Perdoar sempre. Renunciar a si mesmo. Vamos destruir o dualismo, o personalismo. E amar aos inimigos como a si mesmo. Gratidão a todos e gratidão à misericórdia do Pai. Muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org